Olá! O TV em Revista traz relevantes informações sobre o Parlamento Paulista, além de ações do governo estadual e de acontecimentos em outros segmentos que também interessam a sociedade. Em destaque nesta edição, ótimas entrevistas com 4 mulheres admiráveis em suas áreas. A deputada estadual Leci Brandão, a delegada Raquel Galinatti, a oncologista Nise Yamaguchi, e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Acompanha com a gente a partir de agora. Celebrado desde os anos de 1970 e instituído em 2011 aqui no Brasil, o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, marca uma semana dedicada à reflexão sobre as oportunidades aos negros na sociedade brasileira. Para ressaltar a importância dessa data tão especial, nossa equipe conversou com a deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB. A gente sempre afirma e reafirma que eu estou deputada, mas eu sou artista, né, há 45 anos. E durante todo o tempo em que eu estive cantando, enfim, nos palcos da vida, né, pelo Brasil, enfim, a gente sempre colocou a importância da população negra, né, a importância do que a população negra contribuiu para a cultura, para tudo nesse país. A gente já tem histórico na nossa vida preconceitos, né? Quando era inclusive aluna de ginásio lá no Rio de Janeiro, Colégio Pedro II, passei por situações de constrangimento, né, ilegal em portaria de edifício. Então são muitos os fatos, né, que fazem parte da minha construção em relação a essa coisa do preconceito racial. Então, para a gente não é nenhuma novidade, né, essa história de consciência negra que está sendo tão evidenciada agora, né, na mídia. Eu acho que desde do assassinato de George Floyd, as pessoas acordaram, que viram todas as manifestações que aconteceram lá nos Estados Unidos e resolveram transferir para cá. É uma coisa que aqui já acontece há muito tempo, há muitos anos, né, negros e negras são assassinados de forma covarde, enfim. Aqui em São Paulo, inclusive, inúmeros fatos ocorreram, né, dentro das comunidades, da quebrada, da periferia, em que jovens negros, sabe, foram assassinados, vários deles, e nunca ninguém se rebelou, né? Aí, de repente, foi necessário, infelizmente, que acontecesse a questão George Floyd, para as pessoas passarem a dar uma evidência maior na discriminação que existe em relação à população negra. Quer dizer, o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, que é o dia de Zumbi, né, é uma coisa que já vem acontecendo há muitos anos. Eu até reclamava, porque eu achava que o Dia do Negro tinha que ser todos os dias. Ele faz parte da história desse país. Mas a sociedade brasileira, como todo mundo sabe, é uma sociedade racista. O Brasil é um país racista. Então a gente entende que, pelo menos em novembro, né, que é o mês da consciência negra, as pessoas trazem sempre esse assunto para a pauta com destaque. Justamente, deputada, sobre essa questão que a senhora falou no final da sua fala agora, né? No mês de novembro se fica mais evidenciada essa discussão sobre consciência negra, sobre racismo, mas é preciso falar disso todos os dias. A senhora também comentou sobre uma questão lá com o George Floyd nos Estados Unidos, reverberou tão forte em outros países e aqui no Brasil. Mas a gente precisa olhar para a gente mais, né? Com certeza. Haja vista, até eu vou dar um exemplo a vocês que são da comunicação, o que aconteceu com a TV? Até a TV descobriu que tinha profissionais, né, mulheres negras de qualidade, de capacidade, nunca tinham feito um programa, né, especial com mulheres negras jornalistas. Então foi preciso que acontecesse isso, uma emissora fez esse programa. Aí um assinante falou o seguinte: gente, mas só tem branco falando sobre essa situação, a pauta é negra. Aí a outra TV descobriu que tinham negras, jornalistas e tal, e reuniu todo mundo. O programa foi tão forte que ele acabou alterando a programação da emissora. E entrou um programa, acabou entrando outro,
para poder mostrar que temos negras inteligentes, capazes, né, sábias, e que deram assim uma aula fantástica sobre a questão do racismo no Brasil. Deputada, falando então sobre evidenciar as mulheres negras, né? Falando sobre... A senhora está como deputada, a senhora disse, né? Mas a senhora é uma artista... Eu estou deputada, eu não sou deputada, eu sou artista, eu sempre falo isso. Isso, e a senhora fala justamente sobre essa questão artística, né? Da senhora, mas a senhora está como deputada e está na política. Então, eu gostaria que a senhora repercutisse um pouquinho com a gente sobre a questão da mulher negra na política. Qual que é a visão da senhora? Se melhorou dos últimos anos para cá ou ainda é preciso mais? Eu posso dizer a você que eu estou, assim, muito feliz, né, no dia de hoje. Nós tivemos aí uma primeira parte da eleição municipal, né, e, felizmente, a gente percebe que, pelo menos, né, teve mais uma negra diferente nessa história toda. E eu estou me referindo aí a Érica Hilton, que é uma pessoa que era do coletivo da deputada, minha querida Mônica Seixas, que é do PSOL, né? Ela fez parte da equipe da bancada ativista, e hoje Érica Hilton, trans, uma das mais votadas, acho que é a quinta ou sexta mais votada da Câmara Municipal de São Paulo. Então isso para mim é um grande avanço. Agora, ao mesmo tempo, a gente está assim um pouco triste porque inúmeras mulheres negras, sabe, jovens negras, foram candidatas e pouquíssimas foram, sabe, eleitas. O que prova que ainda precisamos que haja mais atenção na questão a visibilidade, né? Inclusive a questão de coordenação partidária, de recurso, né? Fundos, para que essas moças tenham mais estrutura para que elas possam fazer as suas campanhas. Porque a gente sabe perfeitamente, não é novidade nenhuma que eu vou dizer, que hoje você tem que ter estrutura financeira, sabe, os partidos que têm dinheiro, que têm condição de poder, sabe, fazer uma campanha com musculatura, eles teriam que dar mais condições para essas candidatas. Acho que nós teríamos que ter um resultado muito maior de mulheres negras na questão municipal, porque foram muitas candidatas esse ano que concorreram. E poucas foram as que conseguiram ser eleitas, por falta de recurso mesmo. E, deputada, a gente tem aqui uma outra questão, né, sobre a questão de representatividade. A senhora falou agora há pouco da Érica Hilton, que tem uma atuação aqui no Legislativo Paulista bem forte. Temos também a Érica Malunguinho aqui no Parlamento, a senhora. O quanto para essas mulheres ter alguém representada como elas é importante não só na política, mas nas outras esferas? Olha, veja bem, eu vou bater no peito aqui com muita tranquilidade, com muita humildade, porque, por exemplo, Érica Malunguinho, quando estava pensando em ser candidata, a gente se encontrou e ela falou, como é que é, Alice, ser a segunda mulher negra na Assembleia Legislativa? Que todo mundo sabe que eu sou a segunda. A primeira foi a doutora Teodosina, nos anos 70. Eu fui a segunda em 2010. Né? Ou seja, 40 anos depois, entra uma mulher negra na Assembleia. E a gente foi referência, sim, para que outras meninas também, que eu sou uma senhora, na verdade, outras meninas, né, se animassem, nos tivessem como referência e que entrassem. Então, esse número vai aumentando e é importante porque quanto mais pessoas estiverem nessa representação e cuidarem de várias pautas referentes das mulheres, que a gente não cuida só da pauta de ser candidata ou não, a gente cuida da pauta de ter espaço para mulheres negras em todos os lugares, né? Em empresas, em destaques, sabe, de tudo que acontece na sociedade brasileira. Ou seja, os negros têm que ter mais visibilidade. E quanto mais pessoas você tiver no setor de poder, isso é fantástico, só vai dar progresso com certeza.
Haja vista, muita coisa vai acontecer esse ano, né, em relação à população negra, por causa dessa visibilidade que começou a acontecer aí, nos últimos tempos. A mídia começou a falar do negro, a publicidade começou a mostrar mais as caras negras. Então, tudo isso a gente observa. Eu nunca vi tanto comercial na TV com a presença de negras e negros como eu tenho visto ultimamente. Deputada, nessa semana, então, da consciência negra, é impossível a gente não falar, né, que cresceu aí no primeiro semestre o número de homicídios em mulheres negras. Então, a gente sabe que as maiores vítimas aí de violência são as mulheres negras. E a gente falando aí de mulheres negras na política, e mulheres também, cresceu o número de mulheres na política. Exatamente. A gente pode falar, é muito importante, né, políticas públicas, então, com relação a isso, mas o que o parlamento ainda pode fazer para ajudar a diminuir esse número de violência contra a mulher negra? É uma coisa que já tem acontecido, inclusive, depois também da entrada, né, de Érica, de Mônica, enfim. Tudo isso mostrou dentro do parlamento que qualquer assunto que se refira à questão de genocídio da juventude negra, feminicídio, sabe, a perseguição da polícia, né, a polícia não só paulista, mas a polícia brasileira tem em relação a ter um negro como elemento de desconfiança, a gente sempre colocou dentro do plenário, lá no púlpito, na hora dos discursos, na hora dos encaminhamentos. Esse assunto está sempre presente, até porque vocês sabem que hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela tem um número muito grande de policiais, de militares, né, de todas as forças armadas, enfim. Os militares também ocuparam o poder mais, né? Então, o que a gente sempre chama a atenção é de mudar a política da Secretaria de Segurança para que tantas mulheres e negros não sejam assassinados como tem sido. Isso é uma coisa que a gente está sempre trazendo para a discussão dentro do plenário. Há até um posicionamento de deputados que são militares, que ficam falando que a gente só quer atingir a polícia, que não tem nada a ver, porque quando o elemento é nocivo, que tem que exterminar, tem que balear, enfim. Mas a gente sabe que não é só isso, não. A gente sabe que o negro e a negra, eles são considerados pessoas que a polícia olha imediatamente, porque a cor da pele é a coisa mais imediata que tem. Então você já é considerado pessoa suspeita, né? Quando você está aí na rua, em qualquer lugar. Esse assunto a gente está sempre trazendo à baila dentro da casa. No mês de novembro, tradicionalmente são destacadas várias ações preventivas de saúde para evitar o diabetes, o zumbido no ouvido e alguns cânceres, como o da próstata. A doutora Nise Yamaguchi, uma das mais influentes oncologistas aqui no Brasil, falou com a nossa reportagem sobre cuidados e tratamento para algumas dessas enfermidades. Queria dizer que é um prazer estar com vocês. E o que acontece é que o câncer é fundamental no enfrentamento a questão da personalizada de precisão. Então, nós temos cada vez mais trabalhar nessa área, feito inteligência artificial, novos tratamentos, baseados na genômica. Doutora, bom dia. Quem fala é a Lilian. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora bem rápida, que eu gostaria da senhora, como a senhora é especialista nisso. A senhora acha que a gente está chegando perto da cura do câncer ou não? Vários existem a cura, né? Claro que quanto mais precoce o tratamento, mais fácil é. Nós temos que dar cirurgia, na radioterapia, na quimioterapia. Agora, existem também diversos tumores que dependem de receptores. Também já tem uma melhoria com o tratamento. E a cura, né? A cura, a gente tem uma certa dificuldade de falar, porque nós temos preocupação com relação à veracidade. Então, a cura mesmo, nós vamos ter que dar um tempo para podermos falar que o paciente está curado.
Doutora Anise, a senhora falou Alô? sobre os avanços, acho que ela está nos ouvindo, vamos lá. Alô? Nós estamos lhe ouvindo. A senhora nos ouve bem? Alô? Não sei se ela está conseguindo a conexão. Doutora Anise, nos acompanha? Nós vamos acompanhar? Então, Pode falar. nós Pois não. sabemos que quanto mais nós tivermos os pacientes bem informados, mais facilmente nós vamos conseguir estabelecer a cura, né? Eu estou muito animada com a parte de terapias celulares. Existe um tipo de célula chamada célula CAR T-cell, que ela tem uma capacidade de identificar onde está a célula tumoral. E ela é montada para que ela busque essa célula tumoral. Então, já existe hoje a possibilidade de leucemias e linfomas poderem ser tratados e, sim, curados com essa estratégia. Doutora, eu estou curioso aí sobre o Congresso, porque Congresso sempre traz novidades. A senhora falou da questão da genômica, né? Podia até falar um pouquinho mais da terapia celular, mas em relação à genômica, como é que está o Brasil nos estudos? Porque a gente sabe que esses estudos sempre estão conectados com os estudos internacionais. A gente está avançado, quais são as faculdades, os institutos que mais estudam isso no Brasil, enfim? Olha, o Brasil tem, nos privados como Einstein, Sírio-Libanês, grandes pesquisas, mas também na universidade. Então, na USP, nós temos na USP de Ribeirão as células CAR T-cells, que encontraram um bom espaço. Também no Instituto da Mariana Zatz, que é o Instituto de Genomas da USP, São Paulo, vários estudos sendo trazidos com RNA, com o Zika vírus, que foi até publicado agora um estudo em animais que o Zika vírus tratou de tumores cerebrais. Nós temos na Universidade de São Paulo, no HC, também pesquisas acontecendo, e em universidades como o ABC, por exemplo, eles têm um grande grupo de pesquisa clínica. Lá em Jaú e em Barretos, grandes pesquisadores se dedicam em tempo integral a esses tratamentos. Nós estamos evoluindo, temos no Brasil já algumas sociedades, como de terapias celulares, sociedades brasileiras de cancerologia, de hematologia, que estão trazendo esses conteúdos gradualmente para a população em geral. Doutora, por conta da pandemia do novo coronavírus, acho que nunca se falou tanto em imunidade, né? E eu tenho uma questão aqui sobre o tratamento de imunoterapia. O que seria isso? São tratamentos que fazem com que o próprio paciente reconheça as células como estranhas e as combata. Então, o que existe é você ajudar o corpo a reconhecer a célula tumoral como estranha. Isso já é presente em câncer de pulmão, em câncer de mama triplo negativo, em diversos tumores pediátricos, câncer de rim, câncer de bexiga, e é maravilhoso você conseguir trazer o sistema imunológico da própria pessoa como um grande player, né? Como o elemento que vai fazer a diferença e vai estar eliminando as células tumorais que estão sendo formadas. Doutora, quais são os erros principais no diagnóstico do câncer? Eu falo em relação ao paciente. Às vezes ele está com problema, ele procura um especialista, né? E a gente perdeu um pouco essa questão de ou procurar um clínico geral ou geriatra, né? Quais são os erros que fazem com que o diagnóstico seja tardio? A Sociedade Brasileira de Cancerologia tem essa importante tarefa de educar os outros médicos de outras especialidades. Então, nós estamos montando agora um curso para as faculdades de medicina em oncologia, porque não existe uma formação adequada nos médicos em geral. E o que acontece é que o paciente, ele é primariamente diagnosticado por um médico não especialista. E esse médico, sem formação e sem orientação, ele acaba demorando muito para poder fazer os diagnósticos corretos.
e o paciente já chega muito adiantado. Então, isso que foi identificado na sua pergunta é essencial para que no Brasil a gente tenha uma mudança no fato de que 50% a 60% do câncer ainda é diagnosticado de forma muito tardia. Doutora Anísia, vamos falar um pouquinho sobre o Congresso e novidades, né? Quais foram as novidades no tratamento no câncer de pele e no câncer de ovário? Uma das grandes coisas que está acontecendo atualmente é a questão da biópsia líquida. A biópsia líquida, então, no câncer de pele, tipo melanoma, ela pode identificar, quando você não tem, às vezes, a oportunidade de estudar o tecido, não tem amostra suficiente, você pode ver o DNA circulante tumoral. E, então, no sangue, consegue-se extrair o DNA circulante e saber quais são as cargas mutacionais, quais são os tipos de mutação e se é responsivo a um determinado tratamento que bloqueia uma molécula chamada BRAF V600, eventualmente o c-KIT ou outras moléculas. No câncer de ovário, um grande dado são os inibidores de PARP. O que é isso? Uma parte do câncer de ovário é relacionado a tumor hereditário. E quando você tem uma herança familiar que causa uma dificuldade de reparo do dano do DNA que o paciente sofre ao longo do tempo, você pode estabilizar esse dano do DNA através de inibidores de PARP. E isso consegue dar uma resposta e manter a paciente em resposta. Por exemplo, em pacientes que foram sensíveis à platina, elas podem se manter durante meses sem recidiva quando estão submetidas a inibidores de PARP. Isso significa que é um tratamento que já está cada vez mais em desenvolvimento e já existem remédios orais que estabilizam. Isso serve tanto para o câncer de ovário hereditário, quanto para o câncer de mama hereditário também. Nós sabemos que existe hoje uma lista sendo formatada na Agência Nacional de Saúde, onde medicamentos que já estão autorizados pela Anvisa estão sendo discutidos se vão ser pagos pelos convênios. Não temos ainda disponibilidade no SUS. Então, uma outra questão que foi discutida dentro do Congresso era a questão de acesso. Como estar equacionando essa questão, como trazer esses tratamentos para mais perto da população e como é que a gente precisa melhorar o nosso sistema único de saúde para que ele não fique sobrecarregado quando existem entraves, né, no fluxo dos pacientes. Eu acredito que o fato desse congresso ser multidisciplinar, ele teve ginecologistas, gastroenterologistas, médicos de pele, médicos de cabeça e pescoço, hemato-oncologistas e oncologistas, imunologistas, geneticistas, traz, assim, o verdadeiro escopo do que a Sociedade Brasileira de Cancerologia tem para oferecer para o Brasil, que é um tratamento multidisciplinar, que é a educação, e teve uma outra mesa que foi muito concorrida, que foi da América Latina, onde existe uma entidade que congrega as associações de cancerologia da América Latina e que o Dr. Luiz Eduardo Werneck conduziu, e onde também foi discutida a questão do Covid-19 nos diversos países e o impacto no tratamento do câncer. Óbvio que o resultado é que houve um atraso em grande parte dos diagnósticos, dos tratamentos, e é o que a gente vê hoje, grandes hospitais, eles estão lotados, não só de Covid, talvez um pouquinho mais, mas muito pouco em relação ao que era, mas principalmente com relação a casos crônicos ou mesmo tumores de mama, tumores de próstata, que não estavam sendo tratados anteriormente.
Doutora, como é que a tecnologia pode nos ajudar? Eu queria falar sobre telemedicina, né? Esses dias eu entrei em contato com o plano e a menina falou, olha, você quer um pneumologista? Já tem na telemedicina. Você quer uma dermatologista? Tem na telemedicina. Eu falei, peraí, mas dermatologista não tem que olhar a pele, né? Enfim, como é que a tecnologia pode nos ajudar? No diagnóstico da própria Covid, a gente sabe que como é que se diz? A inteligência artificial e essa tecnologia analisa diversas raio-x de pulmão e eles têm uma precisão muito grande. Então, ao mesmo tempo, a gente vê que a telemedicina agora parece que é usada para tudo. Como é que a gente pode filtrar? Olha, por conta da Covid, as pessoas estão ficando mais em casa, a telemedicina é boa, os diagnósticos, que telemedicina não é só o atendimento direto, mas é o intercâmbio entre médicos. Como é que a senhora vê essa tecnologia, inclusive no SUS, daqui para frente? O que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado? Olha, eu acho que a telemedicina veio para ficar, porque nós não temos médicos especialistas suficientes para estarem à disposição em cada unidade do sistema. Por outro lado, como você bem salientou, não substitui completamente a presença do médico, a presença do exame físico. E aí tem gente querendo fazer com que esse exame físico seja feito nas farmácias, etc. Eu acho que a gente não pode ir para um grau tão grande de virtualização da medicina. Né? Faz muita falta, realmente, a forma personalizada, o atendimento direto. Por outro lado, nos ajudou muito, nesse momento de Covid, o atendimento onde você não precisa se contaminar e o paciente também não precisa se contaminar vindo. Quando ele não está com Covid, por exemplo, ele tem que vir até um serviço para fazer os exames ou para ser atendido. Então, um meio termo entre tudo isso vai estar se equilibrando ao longo do tempo. As vantagens são a agilidade no atendimento, o SUS pode fazer o acompanhamento e monitoramento do paciente em casa, no momento em que tem o Covid, é importante estar presente, estar próximo, e muitas vezes ele não precisa ficar horas esperando numa unidade de saúde básica. Por outro lado, em situações mais emergenciais, precisa haver um atendimento eficiente e pessoal, e também em situações que exigem um exame físico, uma conduta, etc., isso também é muito bom. E nada substitui essa relação médico-paciente. Agora, existem vários serviços, como, por exemplo, na Inglaterra, onde a pessoa entra na internet, dá os seus sintomas, e eles dizem se você vai precisar do médico ou não, se é telemedicina, ou se você vai até o pronto-socorro mais perto. Então, essas maneiras de você identificar quem está mais grave e quem não está, vai ter falhas, mas talvez tenha vantagens que, se você fosse deixar todo mundo numa lista de espera, também não daria. Então, eu acredito que nós vamos estar aprendendo ao longo do tempo. Nós discutimos isso também no nosso congresso, o papel das novas tecnologias de saúde, né? Doutora Anísia, me fala uma coisa, como é que é o investimento do governo, né, políticas públicas também, em relação ao... Oi, tá escutando, doutora Anísia? Alô? Não sei se a senhora ainda nos ouve. Vocês. A senhora está nos ouvindo? Eu posso dizer o seguinte, essas tecnologias, elas são muito mais afeitas às novas estratégias também de diagnóstico, porque vários dos diagnósticos são virtuais. Por exemplo, uma mamografia, ela precisa de um bom técnico para fazer o exame, mas a leitura não precisa ser lá naquele local. Então, a radiologia, ela vai ter cada vez mais esse tipo de possibilidade, né? E nós temos ainda uma outra questão, que é quando o paciente tem uma nova oportunidade de acesso a métodos virtuais, ele pode ser tratado remotamente, ele não precisa ser transportado para outra cidade, que hoje em dia é bastante difícil também, né? É uma evolução, não é, doutora? Temos que aprender bastante sobre isso. Alô? A senhora nos ouve agora? Acho que sim, né? Vamos lá. Está nos ouvindo? Alô?
Eu acho que a doutora Anísia, não sei se ela está nos ouvindo direitinho. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu vou falar de mais uma coisa com Fique à vontade. relação à qualidade de vida. Porque o que se viu durante todo esse tempo de Covid é que grande parte das pessoas que ficavam mais doentes eram aquelas que se cuidavam menos. Então, são aquelas que têm doenças crônicas, que têm diabetes, que têm pressão alta, problemas cardíacos, obesidade, etc. Então, acho que isso também é a base de muitos dos cânceres, os tumores gastrointestinais, tumores de mama, tumores de endométrio, de próstata, tem muita correlação com hábitos. Então, é muito importante desenvolver hábitos saudáveis, porque isso é parte essencial dos tratamentos preventivos dos pacientes. Isso vai ajudar a ter menos câncer e ajudar aqueles pacientes que têm câncer a evoluírem melhor. Eu acredito bastante na medicina da qualidade de vida e na nutrogenômica, que é você utilizar elementos da genética para escolher os melhores tratamentos, e aquilo que você pode fazer estar também traçando uma estratégia para que o paciente possa ser melhor atendido nesse período. Violência contra a mulher. Isso foi um tema central de uma recente entrevista aqui da Rede Alesp com a delegada Raquel Galinatti, que ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Para qualquer mulher vítima de agressão, a delegada Raquel Galinatti tem a seguinte recomendação. Primeiramente, ela deve procurar um local seguro. Se ela estiver muito machucada, obviamente, ir até um pronto-socorro, até um hospital, para que a sua vida seja preservada em primeiro lugar. Na sequência, procurar ajuda para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, se dirigir até uma delegacia de polícia, na impossibilidade, através dos boletins eletrônicos, mas é necessário que denuncie, porque muitas vezes uma violência, ela evolui e gradativamente ela pode ser até uma violência fatal. Doutora Raquel, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu te sigo, nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho que faz aí pela instituição da Polícia Civil, porque mesmo em pandemia a gente fala muito dos profissionais de saúde, só que as pessoas esquecem também que a segurança é uma das coisas mais principais que o Estado necessita. Obrigada aí por nos proteger sempre e estar lutando por nós. A pergunta seria a seguinte, doutora Raquel, que tipo de agressão é mais comum hoje quando a gente fala de agressão homem contra mulher? Na pandemia teve um aumento, mudou o perfil do agressor ou continua na mesma instância? Bom dia. Admiração é recíproca por todos vocês que estão aí também na informação diária para todos nós, e a informação é muito poderosa para nos proteger de todos os aspectos e principalmente agora estamos falando de violência contra a mulher e essa informação é extremamente necessária. Parabéns para vocês que trabalham com comunicação. Eu gostaria de falar que as agressões, infelizmente, elas são contínuas. Elas não diminuíram, o que a gente percebe sim é uma diminuição dos registros, talvez pela impossibilidade das mulheres se dirigirem até as delegacias de polícia ou até mesmo por estarem em vigilância constante por causa dos agressores. Então, os números das estatísticas da segurança pública demonstram que houve uma diminuição de registros de crimes de violência contra a mulher, sejam esses crimes físicos, verbais, morais. Porém, em alguns meses oscilou aí o aumento do feminicídio. As agressões mais comuns, elas são, como já havia dito, gradativas. Elas se iniciam pelas agressões psicológicas, verbais, físicas, até que essas físicas se tornam mais violentas. Infelizmente, o agressor não tem limite. O agressor é covarde. Doutora, uma curiosidade que eu tenho, a senhora falou agora sobre, muitas vezes, agressões psicológicas, né? Antes até de aparecerem as agressões físicas. A mulher, a partir do momento que ela vive com um companheiro ali e ela sofre diariamente agressões psicológicas, ela pode já procurar a polícia e fazer algum tipo de denúncia ou ela só pode fazê-lo depois que alguma agressão física acontece? Não, ela deve. O grande problema das agressões psicológicas é muitas vezes
somente a vítima percebe que está sendo vítima, ou às vezes ela nem percebe, ela só se sente amedrontada, acuada, angustiada. Então, é necessário que as mulheres também tenham esse termômetro de, a partir do momento que ela está em um relacionamento abusivo, ela perceba o seu limite. O limite de todos deve ser o respeito. A partir do momento que o respeito é quebrado e as mulheres elas estão em constante tensão e angústia, já não é um relacionamento saudável. A dificuldade aí é o conjunto probatório para poder ali dar o lastro e ensejo aos inquéritos policiais. Mas há necessidade, sim, de denúncia e de, principalmente, procurar ajuda. O crime de violência contra a mulher, ele é muito complexo. O atendimento daquela vítima é um atendimento multidisciplinar, que esbarra necessariamente também no atendimento psicológico. Afinal, a vítima, quando ela está ali vivenciando este relacionamento abusivo, muito mais do que agredida fisicamente, moralmente e verbalmente, esta vítima está agredida emocionalmente em sua alma. Então, ela está desestruturada emocionalmente e psicologicamente. Doutora, falando em ajuda psicológica, hoje a Polícia Civil ela tem alguma equipe de apoio, quando a gente fala de uma equipe de psicólogos para estar ajudando a vítima ou de assistente social? A gente não sabe como funciona isso, o telespectador, para ir até o local, ver qual é a situação que ela está passando ou não. É muito importante que você me pergunte isso, porque na lei deve haver. Na lei é uma obrigatoriedade que essas políticas de segurança pública sejam implementadas e que todas as delegacias de combate à violência contra a mulher tenham estrutura para o atendimento, para o acolhimento dessa vítima. Infelizmente, a realidade aqui do estado de São Paulo é completamente diversa. Existe uma falta de comprometimento do governo para a efetivação de políticas públicas, inclusive aquelas que estão descritas na Lei Maria da Penha. E como é que as denúncias podem ser feitas? Hoje elas conseguem serem feitas também por meios sociais ou não? Ou a gente tem que, a agressor é agredida, né? No caso, ela tem que ir até a delegacia. A senhora poderia falar como ela pode se recorrer na polícia para poder fazer a denúncia? Quais são os meios hoje? Também é um tópico muito importante a ser abordado, porque a gente percebe muitas redes sociais aí servindo como um canal de denúncia, o que não é correto. O canal de denúncia, a denúncia é somente nos órgãos oficiais. 180, o site da Polícia Civil do Estado de São Paulo, das respectivas polícias estaduais. O que as redes de apoio auxiliam o próprio nome, é um apoio. Agora, para responsabilização, para a inclusão daquele criminoso no sistema de justiça criminal, para que ele seja responsabilizado criminalmente, há a necessidade de que a denúncia seja feita nos órgãos oficiais. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Hoje em dia, a pena para um homem que agride uma mulher, seja namorada, seja esposa, seja uma pessoa que não tem uma relação familiar com ele, é dura o suficiente? Eu faço essa pergunta para a senhora pelo seguinte, eu não lembro agora onde que foi o caso, mas algumas semanas atrás, acho que 30, 60 dias atrás, teve um caso de um homem que bateu numa mulher, que apareceu o vídeo dele dando socos na mulher, e depois se descobriu que aquele homem já tinha 9, eu acho que inquéritos a respeito do mesmo crime, inclusive ele já tinha agredido até a própria mãe, e ele estava em liberdade. Eu fico sem entender como é que um homem que tem 9 inquéritos contra ele, por causa de agressão à mulher, incluindo a própria mãe, estava em liberdade. Eu fico sem entender. Depende do crime, da agressão que é feita. A agressão, a lesão corporal não é apenado tão gravemente. Os crimes de o crime de lesão corporal. Agora, quando a gente fala de tentativa de homicídio, tentativa de homicídio, aí sim existe uma gradação maior na responsabilização, na pena desses criminosos. Sim, alguns crimes nos revoltam, sim. Alguns crimes parece que a pena sendo branda faz com que aquele criminoso não tenha certeza do castigo, ou que se o castigo vem não o atinge. Então há uma necessidade sim de endurecimento das penas para que as penas sejam mais gravosas, principalmente naqueles que reincidem em crimes de violência contra a mulher. Doutora Raquel, quem toma conhecimento, sendo um vizinho ou um conhecido que mora perto, como que ele pode? É possível ele fazer a denúncia em nome da agredida ou não?
Sim, é perfeitamente possível que todos que tomarem conhecimento de um crime de violência contra a mulher, denunciem. Obviamente, se coloque em segurança para que você também não seja uma vítima daquele criminoso, daquele agressor, daquela pessoa violenta. Mas pode sim denunciar se você tem conhecimento de que algum parente, amigos, familiares, vizinhos esteja sendo vítima de violência doméstica. Doutora, uma outra curiosidade que eu tenho, quando a mulher sofre uma violência e ela quer procurar uma delegacia, para ela ser atendida por mulheres, porque às vezes ela não se sente confortável até de contar o tipo de agressão que ela sofreu, o tipo de violência que ela sofreu para um policial homem. Essa mulher, ela precisa necessariamente procurar uma delegacia da mulher, ou chegando numa delegacia normal, ela também vai ter uma policial feminina ali que possa ouvi-la, pelo menos para ela não ficar sozinha expondo o que aconteceu com ela só para policiais homens? Sempre quando a gente fala em atendimento de vítimas, é óbvio que o atendimento especializado é o ideal. Então, nas localidades em que existirem delegacias das mulheres, sim melhor que a vítima se dirija a uma delegacia da mulher quando ela está sendo vítima de um crime de violência doméstica. Porém, todas as delegacias, todos os policiais do estado de São Paulo têm o preparo adequado para o acolhimento a essa vítima. Doutora, isso é por curiosidade, quantas delegacias de mulheres hoje há no estado de São Paulo e quantas deveriam ter? Eu não tenho esse número exato, então eu não vou pecar para falar um número aí estimado. Mas sabemos que aqui na cidade de São Paulo temos uma delegacia 24 horas da mulher, temos uma delegacia em cada seccional, são 8 seccionais, e a estimativa de quantas delegacias deveriam haver, a gente não tem como fazer, mas eu poderia te afirmar que deveríamos ter no mínimo mais 14 mil policiais, porque esse é o número de policiais que faltam no estado de São Paulo. Então não tem nenhuma eficácia abrir delegacias de mulher, de defesa, proteção à mulher, se não tivermos policiais. Não existe ali o comprometimento na nomeação de policiais. Doutora Raquel, normalmente quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente acaba falando que determinadas situações acabam influenciando que essa violência aconteça, às vezes o uso de drogas, às vezes o uso de álcool por parte do parceiro, e ele vai e acaba cometendo um crime desse tipo. Mas agora há pouco nós entrevistamos aqui uma professora que ela falava sobre o quanto é importante que para as crianças, na escola, no ambiente escolar, quando crianças ainda, se passe noções de cidadania para essas crianças, até para que elas se transformem em adultos mais conscientes dos seus direitos e das suas responsabilidades também. A senhora acha que numa cultura como é a cultura brasileira, que infelizmente ainda é uma cultura machista, isso desde criança se prepara muitas vezes o homem, o garoto, né, que vai virar homem, para que ele não respeite a mulher como deveria respeitar? A senhora acha que essa influência cultural acaba sendo também um motivador para se transformar em homens adultos violentos? Perfeita colocação. Eu acredito sim que estamos inseridos numa sociedade estruturalmente patriarcal e machista, e infelizmente alguns resquícios ali são refletidos em atitudes em toda a sociedade. Não só na violência contra a mulher, mas na sociedade como um todo. A mulher, sim, ela é violentada diariamente em vários aspectos profissionais, na própria política, exercendo as suas atribuições, porque é um reflexo dessa sociedade em que estamos inseridos. Para combater a violência contra a mulher, principalmente e fundamental é que haja uma educação no seio familiar, que aquelas crianças, meninos e meninas, sejam criados sabendo que existe a necessidade de igualdade e respeito, não aquele formal escrito na lei, mas material, que as crianças saibam respeitar os outros, uns aos outros, independentemente se são meninos ou meninas. E há necessidade também em que a sociedade fomente e amplie a possibilidade que as mulheres estejam cada vez mais
com as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições sociais, não só aquelas que são estipuladas até mesmo por fórceps, né? A gente está vendo agora na política que há necessidade de uma cota para as mulheres e muitas vezes essas mulheres não estão preparadas para entrar na política ou não são incentivadas, de repente são colocadas só para cumprir tabela. Então a gente precisa de efetivação real, não só para cumprir tabela ou protocolo. Então, para quebrar essas barreiras de machismo, para que exista essa desigualdade cada vez mais seja quebrada, é fundamental que seja ali na família, na educação, ali sim a criança comece a enxergar com outros olhos. Fundamental. Doutora Raquel, a senhora como delegada, né, e possui um cargo de destaque dentro de uma instituição que até então sempre foi considerada também machista, que sempre foi olhada como só homens, né? Qual que seria o recado e o conselho que a senhora daria para as pessoas, principalmente hoje, para as mulheres que estão sendo agredidas, não têm medo né, de enfrentar o agressor e o mundo? Dá uma dica para elas. Porque vindo da senhora, uma pessoa que conseguiu chegar onde está, que não é fácil, com certeza é um conselho de grande valia. A minha dica não vai ser uma dica jurídica ou uma dica policial, vai ser uma dica de mulher para mulher. Primeiramente, resgate a sua autoestima. Por mais que a sociedade deva impor que a mulher é completa somente com um par, isso não é verdade. Muitas vezes as mulheres são muito mais felizes sem o par agressor. Aliás, elas são mais felizes sem esse par agressor. Então, busque a sua autoestima, o seu fortalecimento. Então, quando você estiver segura e plena, com certeza você aceitará do seu lado alguém que te respeite, que é o que todas nós merecemos. Então, sobretudo, você em primeiro lugar, nunca seja complacente com abusos, e mínimos abusos. Os mínimos abusos, eles sim evoluem e, infelizmente, a gente vê muitas estatísticas em que as mulheres foram permissivas com uma agressão verbal, moral, psicológica e foram mais um número de estatística de um crime de feminicídio. Então, não permita nenhum tipo de agressão. Doutora Raquel, muitas vezes esse agressor da mulher, depois que houve a agressão, depois que a mulher foi à delegacia, o denunciou, eles se separam, só que esse homem, lá na frente, ele vai se envolver em outro relacionamento, ele vai se envolver com uma outra mulher e ele pode cometer o mesmo tipo de crime. Existe a esses homens agressores algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, algum tipo de orientação para que eles mudem a mentalidade deles e que eles não voltem a repetir os erros graves que eles repetiram no relacionamento anterior? Sim, existe uma rede de apoio para todos, não só para a vítima, como para aquele agressor que quer realmente melhorar. A gente não pode colocar o agressor no papel de insuficiente ou de coitado, não, ele sabe sim, ele sabe que está cometendo um crime, mas tem que haver uma necessidade de querer mudar e praticar e parar de praticar esse comportamento criminoso e violento. E para isso existem diversas associações e órgãos, entidades ali que auxiliam a ressocialização, a forma de enxergar o mundo para esse agressor vítima de violência doméstica, para esse agressor que faz vítimas de violência doméstica. E felizmente a gente vê sim resultados positivos para aqueles que querem evoluir. O programa TV em Revista vai fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta, né? E destacamos a Lei Orçamentária Anual, que sempre gera intensos debates aqui na Assembleia Legislativa. Essa peça orçamentária, ela é um assunto muito importante para o Estado de São Paulo. E agora, em novembro, já rendeu uma esclarecedora conversa com o deputado estadual Alex de Madureira, do PSD. Obrigado a todos da Rede Alesp, a todos que fazem parte dessa rede tão especial, que não só transmite no canal da Alesp, na TV aberta, mas também em todas as mídias sociais, no YouTube, que é um canal que muitas pessoas têm participado, e através de todas as mídias sociais, né? Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês realizam, e num momento tão especial desse da pandemia, né? Nós, graças a Deus,
acreditamos que estamos saindo dessa pandemia e a Rede Alesp sempre esse canal de comunicação e de informação para toda a população do estado de São Paulo. Deputado, o senhor foi relator do orçamento de 2020, que já foi por si só uma tarefa bastante árdua, foi muito debatido esse orçamento que a gente está vivendo esse ano, que não havia nem a menor perspectiva naquele momento de uma pandemia, e hoje a gente está em uma nova discussão para o orçamento de 2021, que serão novos desafios, considerando aí todo o impacto que a gente viveu nesse ano, a queda de arrecadação e uma série de coisas. Como que o senhor está vendo essa questão do projeto nesse momento? É tão diferente essa peça orçamentária de 21 para de 20? Ô, Melissa, eu acho que a diferença não é tão grande, não, né? Nós esperávamos receber uma peça orçamentária diferente. Apesar disso, nós tivemos de diferente, né, no orçamento de 2000 para 2021, a questão do artigo 11, né, que vinculou as receitas e as despesas à aprovação ou não do projeto 529, que foi a reforma administrativa. Com isso, eu acho que os índices agora de outubro, por exemplo, que nós fechamos agora, já demonstraram, né, na Secretaria da Fazenda do Estado, já demonstraram que nós temos um mês melhor do que foi janeiro desse ano de 2020, então, e também demonstrando que, pelo que foi colocado no orçamento para 2020, que foi o orçamento de 2019, como você bem disse, eu fui o relator desse orçamento, nós ultrapassamos a meta, que seria a meta do mês de outubro desse ano. Então, nós temos aí uma vitória para comemorar. Eu acho que ainda nós estamos num momento difícil, tem muito desemprego, a arrecadação no decorrer desse ano teve realmente uma queda, desde o mês de março para cá, abril, maio, junho, julho, todos esses meses nós tivemos de queda. Agosto deu uma melhorada, setembro já foi um mês melhor do que foi fevereiro desse ano, e agora o mês de outubro nós fechamos já melhor do que janeiro de 2020 e com uma perspectiva muito melhor de terminarmos o ano, não com o déficit que nós achávamos que iríamos ter, mas com um déficit muito menor daquilo que nós achávamos. Nós achávamos que íamos fechar o ano com algo em torno de 20 bilhões de déficit, e nós devemos terminar o ano com algo em torno de 8 bilhões de déficit. Então, é uma diferença muito grande daquilo que se previa. O Estado de São Paulo, graças a Deus por isso, está respondendo rápido a essa saída da pandemia, a volta da economia a um normal. Nós já estamos no normal, Melissa, isso é importante a gente dizer. Nós terminamos agora o mês de outubro melhor do que foi a previsão que nós fizemos no ano passado. Então, graças a Deus por isso, nós já estamos melhores. A peça orçamentária de 2021, é claro que ela previa, né, essas vinculações na queda de arrecadação, mas eu acredito, e se Deus quiser, nós não teremos queda de arrecadação no ano que vem, nós teremos sim uma aceleração na economia e uma volta do desenvolvimento, não só de São Paulo, mas São Paulo é conhecida como a locomotiva do Brasil, e eu acho que nós teremos um bom ano no ano de 2021. Deputado, a situação dos municípios também tem sido difícil desde o início da pandemia. O senhor avalia que na hora da destinação de emendas haverá mais dificuldade para atender todas as demandas que foram surgindo ao longo desse ano? A gente lembra aí que no ano de 2020, o senhor teve que colocar 15 mil emendas no relatório final, que é muita coisa. Então, tem uma perspectiva já para 2021? Olha, eu não sei ainda o número das emendas que já foram apresentadas, né? É um desafio realmente. Em 2019 para 2020, eu posso te dizer que nós fizemos e procuramos fazer, Melissa, um trabalho muito técnico, né? E técnico de que forma? Eu não olhei partido, eu não olhei ideologia partidária, eu não olhei nome de deputado que apresentou a emenda. Nós olhamos, sim, a destinação dessas emendas e se elas eram válidas para o orçamento ou não.
como era um primeiro mandato de muitos deputados o ano passado, é claro e óbvio que alguns deputados acabaram apresentando emendas no orçamento, mas que não eram relacionadas ao orçamento, eram relacionadas à LDO, eram relacionadas a outros modelos. Acho que esse ano nós já temos um filtro melhor, que é a própria experiência que os deputados tiveram no mandato passado, né? Aliás, no ano passado. Já sabem como devem ser apresentadas as emendas, quais são os códigos que devem ser apresentados, de que forma tem que ser apresentada e qual o alcance dessas emendas apresentadas no orçamento. Se nós formos falar das nossas voluntárias, que são tão importantes também para os municípios, né, nós tínhamos uma previsão de queda nessa destinação das nossas emendas. Chegaria a algo em torno de 4.700.000 que cada deputado pudesse apresentar de emendas impositivas, né? O ano passado foram 5.200.000. Mas nós esperamos que com essa vinculação às receitas, essas emendas possam manter, pelo menos, o seu percentual e o seu valor para 2021. O que essas emendas ajudam, né? São casos pontuais, onde os deputados conseguem mandar recurso para os municípios. Nesse ano de 2020 foi muito importante isso, por conta da pandemia, né? Municípios que precisavam de recurso para custear a sua saúde no município, ou mesmo para comprar algum equipamento, ou mesmo para montar os seus hospitais de campanha, ou o seu atendimento, melhorar o seu atendimento. Essas emendas foram valiosas demais nos municípios, e eu acredito que, por conta do Estado de São Paulo ter feito essa liberação de recursos, principalmente relacionados à saúde, nós não tivemos uma perda de vidas maior do que, infelizmente, nós tivemos nesse ano de 2020. Então, essa é a importância, né, não só das emendas que são apresentadas no orçamento, para deixar recursos para que ações no Estado sejam feitas, mas também as emendas chamadas impositivas, né, que são as emendas que os 94 deputados têm direito de apresentar e são apresentados no anexo 2 da peça orçamentária. A gente até lembra o pessoal de casa que o acordo inicial era que metade dessas emendas fossem destinadas à infraestrutura dos municípios e a outra metade para a saúde. Com a pandemia que aconteceu no decorrer deste ano, os deputados reviram esse acordo, né, deputado? E aí passaram todas as emendas para a saúde, porque era a área prioritária naquele momento. Então, esse reordenamento aí foi necessário para que essas demandas que o deputado mencionou aí pudessem ser supridas ao longo do ano. Deputado, é importante a gente falar que desde o início da crise sanitária, os deputados votaram projetos para ajudar a minorar os impactos da pandemia. Eu queria que o senhor avaliasse esses projetos, como foram a repercussão desses projetos para o Estado e para esse orçamento que a gente tem agora para 2021. Olha, eu acho que o primeiro projeto que foi importante para essa pandemia foi a questão de declarar a calamidade pública no Estado de São Paulo, né? Isso possibilitou que não só o Estado, mas também os municípios tivesse uma flexibilidade maior. O que quer dizer isso? Deputado, o Estado ou os municípios poderem fazer contratos ou comprarem sem licitação? Não é isso. Né? Não é isso, até porque o Ministério Público está atuando muito agora em cima disso. Então, quem fez coisa errada vai pagar pela coisa errada que fez. Isso é fato. Né? Isso não tem como nós discutirmos aqui. Mas isso trouxe agilidade para o Estado e trouxe agilidade também para os municípios, porque precisavam ter essa agilidade, porque a pandemia, o vírus, os infectados e os que estavam ficando doentes e os que morreram não esperaram para isso. Então o Estado não podia ficar parado no momento desse, nem os municípios. Acho que foi uma atitude importante, né? E trouxe essa agilidade para os municípios poderem fazer as suas ações mais rápido possível. Esse foi um ponto. Acho que o outro ponto importante, Melissa, que infelizmente a nossa mídia, do modo geral, né, uma crítica construtiva que não deu tanta ênfase, foi a questão daquilo que nós abrimos mão. Nós somos a única Assembleia Legislativa no Brasil que abrimos mão
de uma redução, nós fizemos uma redução de salário, dos nossos próprios salários, né? E da verba de gabinete de cada um dos deputados. Então, nós reduzimos o nosso salário em 30%, nós fizemos uma redução da verba de gabinete em 40%, reduzimos os contratos da Assembleia Legislativa também. Então, todas essas ações foram ações que não resolvem o problema. Vamos falar bem a verdade. Descontar 30% do meu salário não resolve o problema da pandemia, mas foi uma forma que nós achamos de contribuir, de ajudar, foi uma forma que nós achamos de dar a nossa contribuição à sociedade, que tanto cobra isso dos políticos, entendeu? E eu também sempre cobrei e continuo cobrando de que os entes públicos possam, num momento tão difícil como esse, também abrir mão daquilo que pode. É fácil para mim? Não é fácil, porque eu vivo do meu salário. Eu não tenho outra atividade, eu não faço outra coisa que não seja me dedicar ao mandato. Então, financeiramente, hoje, eu vivo do mandato, eu vivo do meu salário. E cortar 30% do meu salário, eu confesso para você que não foi fácil. Porém, eu acho que foi uma atitude necessária, eu acho que foi uma atitude correta, e, infelizmente, só pedir que os veículos de comunicação, de um modo geral, poderiam ter até aproveitado essa oportunidade para influenciar outras assembleias legislativas, outras câmaras municipais. O próprio Congresso Nacional acabou não fazendo isso. Então, é uma crítica aqui até a esses entes da federação, Câmara Federal, câmaras de vereadores e câmaras estaduais, e assembleias legislativas, que infelizmente não fizeram o que nós fizemos em São Paulo. Acho que esses são os dois projetos importantes que nós fizemos. Também tivemos agora, Melissa, muito recente, uma reforma administrativa, que eu acho que foi necessária nós fazermos nesse momento. Lógico que nós temos pontos controversos, e é lícito isso, e é bom que tenha, né? Eu sempre costumo dizer que tem que ter essa divergência de pensamentos, ela é boa para a nossa democracia, ela é importante, nem todo mundo pensa igual, tem que ter pensamentos, sim, diferentes, até para gerar as discussões e nós acharmos um ponto central que possa ser um ponto de equilíbrio. Para abordar a construção de novas escolas técnicas e outros relevantes investimentos à sociedade paulista, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, concedeu uma ótima entrevista aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando de um investimento tão importante do Estado de São Paulo, que é exatamente em educação de qualidade para todos e para todas. Desde a conversa anterior, acho que a gente está falando aqui de trazer oportunidades para todos e para todas, e que o CEP não defina mais o destino das pessoas. Então, é um investimento muito importante que estamos celebrando neste momento. Secretária, o Estado vai investir 86 milhões em ETECs e FATECs do Estado. Como esses investimentos serão aplicados? Exatamente. Então, o governo de São Paulo, através aqui de uma decisão do governador João Dória, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Centro Paula Souza, anunciou na semana passada investimentos em obras e reformas de 18 ETECs e 5 FATECs em 13 municípios. Esse investimento será realizado agora, a partir de agora, entre 2020 até o final de 2021. E, secretária, quais cidades, então, serão beneficiadas nesse momento com esse investimento? Nós temos aqui 13 municípios sendo beneficiados. Do valor total, nós temos 57.823.000 aplicados a obras de construção de novas unidades, 2 ETECs que serão implantadas nos municípios de Cravinhos e Sumaré, 2 FATECs que serão implantadas no município de Rio Claro e Suzano. Além disso, nós temos 28.474.000 que serão destinados a obras de reformas e adequação de 16 ETECs e 3 FATECs. E os municípios que serão beneficiados, na verdade, essas reformas, em muitos casos, são quase construções de ETECs novas, veja pelo valor, né? Então, os municípios que serão beneficiados são Bauru, Carapicuíba, em Carapicuíba é uma ETEC e uma FATEC, Espírito Santo do Pinhal, Jundiaí, Limeira, Mauá,
Piracicaba, Rio Claro, Santa Fé do Sul, São José dos Campos, também com uma ETEC e uma FATEC, eu vou fazer uma visita lá, inclusive, amanhã, e São Paulo, com 8 ETECs. E, secretária, qual é o objetivo, então, dessa iniciativa? Bom, com essa iniciativa, nós mantemos e honramos o compromisso do governador João Dória de triplicar o acesso ao ensino técnico para os jovens do ensino médio. Além disso, viabilizar oportunidades de emprego e renda para a população, incluindo também adultos e idosos, através da qualificação profissional. Com essas reformas e novas unidades, nós vamos alcançar 300 unidades em todo o estado de São Paulo, ampliando ainda mais a oferta de formação profissional aos jovens e adultos que buscam oportunidades. Nós também fizemos um trabalho diferenciado desta vez para a organização do currículo, escolha dos cursos que serão oferecidos nas ETECs e FATECs, de acordo com o interesse da população da região e as oportunidades de empregabilidade. E a senhora é secretária, então, de Desenvolvimento Econômico, e quando a gente fala desse investimento em escolas técnicas, em faculdades de tecnologia, também estamos falando em giro de economia, em colocar esses profissionais para a área de trabalho. Como nesse momento de pandemia que a gente vive, essas construções de ETECs e FATECs podem auxiliar, então, nessa retomada econômica? Não, sem dúvida, hoje, um dos principais pilares para que nós tenhamos uma retomada econômica sustentável no longo prazo, inclusiva, para que esse cenário de desigualdades que se acentuou durante a pandemia no estado de São Paulo, no Brasil e em todo o mundo, ele precisa ser tratado em diversas frentes. E o investimento em educação de qualidade, em especial nesse caso ensino técnico, para uma melhor conexão com o mundo do trabalho, é fundamental. Primeiro porque os nossos jovens, mais da metade deles, aqui em um estudo que foi feito em parceria com a Secretaria da Educação, com o secretário Rossielli, indicam que uma melhor conexão com o mundo do trabalho é uma forma direta de garantir que eles permaneçam na escola e concluam o ensino médio. Além disso, nós estamos verificando que com a dificuldade das empresas que agora estão retomando rapidamente, a gente precisa garantir que as pessoas empregadas entreguem então uma melhor produtividade, e a qualidade de mão de obra é crítica para dar chance para as pessoas ocuparem as vagas disponíveis. Vou dar um exemplo de um setor específico, que é o setor de tecnologia. É um setor que tem crescido muito, e muitos modelos aqui de atendimento remoto, online, cresceram substancialmente durante a pandemia, mas tem faltado mão de obra qualificada para muitas das habilidades necessárias nesse setor, assim como o setor de alimentos. Então, o que nós fizemos foi entender as demandas e trazer cursos relacionados a essas demandas para aumentar a oportunidade de empregabilidade da população. Secretária, essa iniciativa ela está diretamente ligada, né, à Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Sem dúvida, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU traz diversos objetivos. A Agenda 2030, ela desenha metas para o mundo, né, para qual é o mundo que nós queremos ter em 2030. E ela trabalha 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós podemos atrelar essa agenda aqui, direta ou indiretamente, a uma série de objetivos. O primeiro ali, no objetivo de número 4, educação de qualidade, é um objetivo direto, mas nós temos outros objetivos, como o objetivo de combate às desigualdades, o próprio objetivo de desenvolvimento econômico inclusivo. Então, dos 17 objetivos, nós podemos dizer que diretamente nós temos ali 4 ou 5 objetivos totalmente relacionados, mas investir na população acaba impactando todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A melhor forma da gente ter um modelo de desenvolvimento sustentável é investir nos nossos cidadãos, nas nossas cidadãs. E justamente na sua fala inicial, secretária, a senhora falava sobre essa questão de dar novas oportunidades. E nesse momento de pandemia, nesses últimos meses, a senhora muito bem envolvida com relação a isso, tudo que o governo do estado de São Paulo tem feito, eu imagino que esse dar novas oportunidades nesse momento de pandemia se torna fundamental. Não só para as pessoas mais velhas, mas nesse caso também dos mais novos, né, de projetarem algo novo para a vida.
Sem dúvida, acho que o governador João Dória tem dito uma frase aqui que crise se vence com trabalho, emprego e renda, né? E nós temos aqui um desafio grande pela frente, que é exatamente devolver aos nossos jovens o direito de sonhar. Nossos jovens meninos, meninas, negras, da periferia, né? Eu vi na minha vida, na minha trajetória pessoal, como a educação, acesso à educação de qualidade transformou a minha vida. É inaceitável que em pleno século XXI o CEP de uma pessoa determine o seu destino. E isso só vai mudar com investimento em educação de qualidade numa escala nunca vista. No estado de São Paulo esse ano nós demos grandes passos. O secretário Bocelli anunciou há 2 semanas atrás também a maior expansão do ensino integral, né, que é uma forma também de investir na qualidade de ensino para os nossos jovens, e com essa integração de levar o ensino técnico para dentro das escolas estaduais é outra forma direta de fazer essa aposta. Durante a pandemia nós temos também uma série de outras. A qualificação profissional dos cursos rápidos também é fundamental. Nós temos cursos de 80 a 120 horas para dar oportunidade para os idosos, para os adultos também, a se recolocarem no mercado. Nós lançamos o primeiro mutirão do emprego online, em parceria com as centrais sindicais, em especial a UGT nesse caso, e nós criamos uma plataforma online, que é o Meu Emprego Vaga Certa, para facilitar esse encontro entre as empresas que estão empregando e a população que está buscando oportunidade de trabalho. Nós conseguimos oferecer 12 mil vagas de emprego em todo o estado de São Paulo e tivemos em 72 horas 300 mil pessoas cadastradas buscando novas oportunidades. E 70% dessas pessoas pediram para terem oportunidade de qualificação profissional. Por isso que nós, na sequência, nós lançamos o primeiro mutirão de qualificação já realizado e também um mutirão muito grande em online, com 240 mil oportunidades de qualificação profissional, que inclusive estão abertas agora, com vagas de curso presenciais e virtuais, para apoiar a nossa população nesse processo de retomada. E eu imagino, secretária, que nesse ano de 2020 tivemos grandes desafios para os gestores públicos, né? A senhora, como secretária, para a senhora, qual foi o maior desafio? Ou está sendo, né? O maior desafio para o gestor público é exatamente escolher um caminho, né, um caminho de uma gestão baseada em dados, evidências, o compromisso com transparência para a população e tomar as decisões que protejam vidas, que respeitem a ciência e que compartilhem esses dados com a população o tempo todo. Uma vez que a gente toma essa decisão, o desafio é exatamente dar tempo ao tempo e mostrar, assim, somente com o tempo que as pessoas vão ver a coerência das decisões e dos resultados. Agora, após 8 meses de pandemia, nós já vimos a diferença do estado de São Paulo com relação ao resto do mundo, que estão enfrentando aqui uma segunda onda fortíssima. Países tão desenvolvidos como a Suécia, que eu já tive a chance de morar por um período, eu não consigo nem acreditar que nessa segunda onda tem 6 vezes mais casos do que já tiveram na primeira onda, que estão registrando mais de 50 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto São Paulo está registrando em torno de 10. E qual que é o nosso desafio agora? Tomar decisões difíceis que protegem a vida das pessoas, mas que são as decisões corretas no médio prazo para uma retomada econômica sustentável, porque não há caminho que possa passar por abrir mão de proteger a vida das pessoas. E essa escolha é uma escolha dura que precisa ser tomada, que não é uma decisão política. Nós vimos aqui no governo de São Paulo, principalmente para quem tem cargo eletivo, como foi difícil, como tem sido difícil tomar decisões e o custo político que existe. Mas o gestor público tem que fazer essa escolha, a escolha pelas pessoas, pelas vidas, custe o que custar. Agora, secretária, a gente sabe aí da importância dessas ETECs e dessas FATECs para as famílias, para os jovens. É realmente uma oportunidade única que esses jovens têm de se preparar aí para o mercado de trabalho. Então, quantos jovens, quantos adultos serão impactados com esse investimento do governo? Nós temos aqui no nosso ecossistema de ETECs e FATECs, hoje cerca de 300 mil jovens inscritos nos nossos cursos
os cursos mais longos das ETECs e FATECs de ensino técnico e de ensino superior, né, para o tecnólogo e as graduações das FATECs. Nos cursos rápidos, somente esse ano, nós já rodamos mais de 300 mil qualificações profissionais diretamente nas ETECs e FATECs e outras 500 mil através de parceiros. Então, esse ano, como um exemplo, nós já impactamos cerca de 1 milhão de pessoas através dos programas diretamente das ETECs e FATECs e também através dos programas de empreendedorismo que fazemos em parceria entre ETECs e FATECs, SEBRAE e outros parceiros. E sabemos que precisamos continuar fazendo com que esse número cresça, por isso que essa expansão é tão importante. Nossa meta é garantir que pelo menos 1 em cada 3 jovens do ensino médio conclua o ensino médio com o curso técnico profissional simultâneo, ou seja, com 2 diplomas, e além disso, criar esse modelo de uma formação em massa da nossa população em ensino técnico profissionalizante e também em ensino voltado ao empreendedorismo. Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e já estendo aí para próximos convites, próximas oportunidades. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço o convite de vocês, muito obrigada pela oportunidade, vamos seguir juntos aqui, a Alesp tem papel fundamental em todos os projetos que precisam ser aprovados, institucionalizados, em ter um campo de diálogo, um campo democrático e um campo transparente. Meu agradecimento a todo o trabalho que os deputados têm feito, na figura do presidente também, Cauê Macris, todo o trabalho que vocês têm feito, tem sido fundamental para que esses programas fiquem, de fato, como um legado institucionalizado para toda a população. Muito obrigada. O governo paulista prometeu entregar um novo Rio Pinheiros limpo e despoluído até dezembro de 2022. Além do investimento superior a 4 bilhões de reais, a gestão estadual pretende gerar mais de 3.800 empregos no programa de despoluição do Rio Pinheiros e a sua revitalização na capital de São Paulo. Rio Pinheiros, um dos principais cartões postais da maior metrópole da América Latina. Todos os dias, milhões de trabalhadores, estudantes e famílias cruzam com ele em suas rotinas, ao longo dos seus 25 quilômetros de extensão. Agora, uma força-tarefa está dedicada a inaugurar um novo capítulo desta história. Mais sustentável, vivo e limpo. Um novo Rio Pinheiros. O objetivo é ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, colaborando com a revitalização dos córregos ligados ao Rio Pinheiros. Para isso, são realizadas obras de saneamento em diversas regiões. Na região sudoeste, parte das ações está direcionada para a bacia do córrego Pirajussara, localizada nos distritos do Campo Limpo e Capão Redondo, em São Paulo, além dos municípios de Embu das Artes e Taboão da Serra. As obras atenderão os córregos Pirajussara, Olaria, Engenho, Joaquim Cachoeira e Diniz. Na região do Alto Pirajussara, estão sendo instaladas mais de 27 quilômetros de redes para encaminhar o esgoto coletado nas residências até a estação de tratamento Barueri, a mais de 30 quilômetros de distância. No total, serão 142 quilômetros de novas redes coletoras no programa Novo Rio Pinheiros. As comunidades atendidas têm um acompanhamento social feito por técnicos, sempre uniformizados. Eles auxiliam no planejamento das obras necessárias, de acordo com as necessidades de cada local. Também são desenvolvidas ações socioambientais junto às comunidades, buscando uma melhoria na qualidade de vida. Por meio dessa iniciativa, São Paulo verá seu cartão postal mais limpo e com mais vida. Mas tudo depende também da colaboração da população. Exerça o seu papel de cidadão, descarte o lixo de maneira correta e cuide do meio ambiente. Juntos, seremos capazes de construir uma cidade melhor para todos, mais limpa e mais verde.
Em 2020, a semana que começou com o aniversário da proclamação da República em 15 de novembro, também ficou marcada pelo primeiro turno das eleições municipais realizadas no domingo em todo o Brasil. Mesmo com muitas surpresas e alguns atrasos na divulgação dos resultados, o Tribunal Superior Eleitoral informou que manterá o rito da votação nas localidades onde haverá necessidade de um segundo turno, marcado para o dia 29 de novembro. Assim que forem anunciados os resultados finais nessas cidades, os vitoriosos poderão balançar suas bandeiras. E por falar nesse símbolo nacional, 19 de novembro é a data comemorativa do Dia da Bandeira. Até este ano, com celebrações cívicas e militares acompanhadas ao som do hino da bandeira. Em 2020, em razão da pandemia da Covid-19, as comemorações foram suspensas em muitas instituições, mas as bandeiras seguem tremulando aqui no Brasil. Ela já foi assim, ficou assim e depois assim. Até chegou a ser assim, mas por muito pouco tempo. Hoje em dia, ela é assim, do jeito que conhecemos. Isso mesmo, é a bandeira do Brasil. O retângulo verde e o losango amarelo eram os símbolos do imperador e da imperatriz do Brasil. Até hoje, muita gente acredita que o verde representa as florestas, o amarelo, as riquezas, o azul, o céu e o branco, a paz em nosso país. O círculo central reproduz o céu do Rio de Janeiro do dia 15 de novembro de 1889. E cada estrela representa um estado e o Distrito Federal. Sempre que se cria um novo estado, a bandeira brasileira ganha uma nova estrelinha. As palavras ordem e progresso vêm do lema do autor francês Auguste Comte, que dizia: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. A bandeira brasileira foi criada por lei no dia 19 de novembro de 1889, que passou a ser conhecido como o Dia da Bandeira. Depois de uma semana tão agitada, este Tem Ver Revista fica por aqui. E você pode rever esta edição na nossa programação da Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau.